Olá pessoal, eu sou o Davi Marques e essa é a aula 7 de análise combinatória. O assunto de hoje é arranjo. Antes de começar, dê o seu like aqui embaixo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum de nossos vídeos. Na aula anterior, a gente estava no exemplo 30, em que Ana e Breno e mais 6 amigos estavam jogando na casa de Breno. O exemplo 31 agora é o seguinte. Após várias horas jogando e conversando, os amigos se preparam para ir embora. Ana, então, traz 8 bonsais diferentes que havia preparado para dar de presente aos convidados. Cada amigo deve escolher um bonsai. Como 2 pessoas faltaram, sobrariam 2 unidades. De quantas maneiras os 6 amigos poderiam escolher seus bonsais? Eu poderia resolver essa questão só pelo princípio multiplicativo. Olha só, eu tenho 6 pessoas, eu vou considerar que elas estão numa fila. A primeira pessoa da fila tem 8 bonsais disponíveis. Quando ela pega um, a segunda pessoa da fila tem apenas 7 bonsais disponíveis. Então assim vai, a terceira pessoa vai ter 6 bonsais disponíveis, a quarta pessoa 5, a quinta pessoa 4 e a última, a sexta pessoa, tem apenas 3 bonsais disponíveis. Pelo princípio multiplicativo, a gente tem que fazer o quê? Multiplicar essas possibilidades. Esse produto me diz a quantidade de maneiras de distribuir 6 dos 8 bonsais entre 6 pessoas, cada uma ficando com um. Ok? Bom, isso significa, então, que eu poderia fazer essas contas e achar 20.160. Porém, se eu tivesse uma quantidade maior de bonsais ou de pessoas, a quantidade de fatores ou cada fator poderia ser um número muito grande e ser inviável resolver as operações. Então, a gente está interessado em pensar o seguinte. Qual seria a forma de escrever esse produto simplificado? Como que eu poderia melhorar a forma de escrever esse produto? Bom, isso não é 8 fatorial porque está faltando ali um fator 2 e um fator 1. Mas se a gente fizer isso, multiplicar por 2 vezes 1, fica 8 fatorial. Mas a gente estaria alterando o resultado. Para não alterar o resultado, quando eu multipliquei por 2 e também por 1, eu vou dividir por 2 e por 1, ou seja, por 2 fatorial. Aí eu tenho uma forma simplificada de escrever esse produto. Então eu posso escrever que o resultado é 8 fatorial sobre 2 fatorial, ou então eu posso fazer as contas, se for viável, dependendo do exercício, que no caso aqui dá 20.160. Agora, de onde veio esse 8 fatorial e esse 2 fatorial? Esse 8, que está o fatorial, é o número de elementos disponíveis. E esse 2 é o número de elementos que não foram utilizados. Então isso é importante para a gente resolver exercícios futuros. Bom, então, há 8 fatorial sobre 2 fatorial, ou 20.160 maneiras de se distribuir 6 dos 8 bonsais, cada uma das 6 pessoas ficando com 1. Ok? Bom, próximo exemplo. Após todos os amigos irem embora, Breno conta para Ana que fechou um contrato para fazer um grande show. Para essa apresentação, ficou definido que Breno tocaria 18 músicas. Porém, ele tinha 25 músicas boas e precisava definir a ordem de apenas 18 delas. De quantas maneiras diferentes Breno poderia exibir a sequência de 18 músicas sem repetir em seu grande show? De novo, eu vou usar o princípio multiplicativo. A gente vai ver que não é tão viável com a quantidade tão grande de opções. No caso, 25 músicas, tendo que escolher 18 delas. Então, olha só. Vamos analisar essas possibilidades. O mesmo raciocínio do exemplo anterior, a primeira música tem 25 possibilidades. A segunda música, 24. E por aí vai, a terceira, 23. Claro que a gente não vai fazer as 18, é inviável, mas a gente pode colocar os 3 pontinhos e pensar. Lá na posição 16, a 16ª música a ser tocada, vão ter 10 opções. Na 17ª, 9 e a última música a ser tocada, a da posição 18, teria então 8 possibilidades. O que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar esses valores, esses números. Mas esse produto é inviável. Não dá para a gente achar o resultado dele. Então a gente precisa fazer um raciocínio parecido com o do exemplo anterior. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar pelos fatores que faltam. Eu tinha parado ali no 8, não é isso? 25, 24, 23, depois até 10, 9 e 8. Depois eu teria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multipliquei por isso, mas eu também dividi por isso para não alterar o resultado. Por que eu fiz isso? Para o numerador ficar uma coisa muito bacana. O que tem no numerador? Tem 25 fatorial, porque tem um produto de todos os números de 25 até 1. No denominador vai aparecer o quê? 7 fatorial. Então, uma forma simplificada de escrever esse resultado é o quê?
25 fatorial sobre 7 fatorial. Perceba que esse resultado ele é muito bom. Se você fizer na calculadora, a quantidade de possibilidades desse número aí que eu nem sei falar. Então, é totalmente inviável. Então, é melhor a gente fazer o quê? Escrever da forma simplificada. Bom, de novo, o que eu tenho no numerador? Aquele 25 fatorial, o 25 indica o número de músicas disponíveis, elementos disponíveis. E o denominador, que no caso é o 7 fatorial, o 7 indica a quantidade de elementos que não foram utilizados. 25 músicas, 18 foram utilizadas, 7 não. Logo, Breno possui 25 fatorial sobre 7 fatorial maneiras de ordenar 18 das 25 músicas. Bom, então agora a gente entende que escrever de uma forma simplificada é importante. Essa forma simplificada a gente chama de arranjo. E a gente usa aquele símbolo ali, ó, A, N, P. Vamos entender. Quando que a gente vai usar arranjo? Deve-se utilizar arranjo sempre que for necessário ordenar alguns elementos de um conjunto que possui apenas elementos distintos. Então a gente tem ali, ó, palavras ou expressões chaves. Então a ordem importa, eu vou utilizar alguns elementos, isso significa que sobram outros, e além disso os elementos são distintos, não há elementos iguais. Como eu falei com vocês antes, o símbolo é A, N, P. E a fórmula que a gente tem para resolver esse tipo de exercício é o quê? É N fatorial, que é o número de elementos disponíveis, sobre N menos P fatorial. Lembra que N menos P vai ser o quê, então? O número de elementos não utilizados. Tenho N elementos, P são utilizados, N menos P não são utilizados. Então isso indica a quantidade de maneiras de ordenar P dos N elementos distintos de um conjunto. A gente lê isso como arranjo de N elementos tomados P a P. No exemplo anterior, para a gente resolver de uma maneira bem mais direta, é o seguinte, era necessário ordenar 18 dentre as 25 músicas. Então, ou seja, era um arranjo, porque a ordem importa, de 25 elementos tomados 18 a 18, ou seja, eu preciso ordenar 18. Jogando aquela formulazinha ali, ó, 25 fatorial sobre 25 menos 18 fatorial, ou seja, 25 fatorial sobre 7 fatorial. Se não for viável fazer as contas, essa é a resposta. Bom, vamos ver mais alguns exemplos aqui em que é muito importante usar o arranjo. Exemplo 33. Após o grande sucesso de seu show, Breno fecha vários eventos e começa a ganhar muito dinheiro. Para realizar seu sonho de conhecer a Europa, ele lista 15 cidades diferentes para visitar com Ana. Porém, ao analisarem os custos e o tempo que ficariam em cada cidade, decide que vão apenas 7 delas. Além disso, define que vão a Lisboa e Madrid, não necessariamente em sequência. De quantas maneiras distintas o casal pode montar, de acordo com os critérios estabelecidos, a ordem de visita de 7 dentre as 15 cidades europeias? Esse exemplo ele tem restrição. Para a gente não ter nenhum tipo de problema, vamos separar aqui em 2 passos. Primeira coisa, como eles vão a Lisboa e Madrid, vamos definir logo qual vai ser a posição que eles vão visitar essas cidades. Depois a gente tem que fazer o quê? Das outras 13 cidades restantes, eles precisam definir 5 e ordená-las na viagem. Então olha só, primeira coisa, definir as posições de Lisboa e Madrid na viagem. Olha só, há 7 possibilidades ou opções para Lisboa. Ou ela vai ser a primeira a ser visitada, ou a segunda, ou a terceira, ou a 7ª. 7 opções. Então vamos supor que Lisboa seja a terceira. Tanto faz, é só um exemplo. Depois disso, a gente tem que fazer o quê? Escolher a posição para Madrid, depois de ter escolhido já a posição para Lisboa. Como Lisboa já ocupa uma das posições, há 6 opções para Madrid. Vamos supor que ela fica ali como sendo a última cidade a ser visitada. Nesse caso, o que acontece? Eu tenho 7 opções para Lisboa, 6 para Madrid. A quantidade de maneiras de organizar as duas cidades é o produto, 7 vezes 6, 42. Então vamos deixar ali, ó, definir as posições entre Lisboa e Madrid na viagem, 42 possibilidades. Próxima etapa agora é ordenar 5 dentre as outras 13 cidades. Como a gente já viu que a gente tem uma fórmula para resolver esse tipo de exercício, para a gente ordenar alguns do total, nós já vamos utilizar para poupar raciocínio e agilizar na questão, não é isso? Então o que acontece? Ordenar 5 dentre 13 cidades, isso é um arranjo. Então, um arranjo de 13, 5 a 5. Se você for jogar na fórmula, a gente tem 13 fatorial sobre 13 menos 5 fatorial. Ou seja, 13 fatorial sobre 8 fatorial, que resolvendo, a gente conclui que é 154.440. Então, a gente já sabe a quantidade de situações para a etapa 1 e para a etapa 2.
Para encontrar o total de possibilidades, basta a gente multiplicar, porque as duas coisas devem ocorrer. Bom, fazendo essa multiplicação, 7 vezes 6 vezes arranjo de 13, 5 a 5. E essa é a quantidade de maneiras de organizarem as cidades para eles irem. Bom, a gente pode melhorar um pouco essas contas, 42 vezes 154.440, ou finalizando 6.486.440. Exemplo 34. Ana e Breno fazem a tão sonhada viagem. Ao chegarem em Paris, descobrem que, devido ao atraso com o voo, nem todos os 10 lugares que planejaram ir poderiam ser conhecidos. Assim, eles concluíram que iriam a exatamente 7 dos locais. Porém, caso Ana e Breno decidam visitar o Arco do Triunfo e a Torre Eiffel, devem ir em sequência, não necessariamente nessa ordem. Caso queiram ir a somente um desses 2 locais, ou a nenhum deles, não há restrições. De quantas maneiras o casal pode definir a ordem dos lugares a serem conhecidos? Olha só, agora a gente tem muitas restrições, a gente tem que ficar bem atento. Suponha que os lugares sejam representados da maneira que está ali, beleza? Coloquei um monte de letra. Aquelas luzinhas vermelhas são A e T, que indica Arco do Triunfo e Torre Eiffel. Então, sempre que eu falar A é Arco do Triunfo, sempre que eu falar T é Torre Eiffel, para facilitar a nossa vida. Olha só, então vamos pensar. Deve-se organizar 7 desses lugares sem que A e T fiquem separados, ok? Bom, a gente pode pensar o seguinte, vamos separar algumas situações. Primeiro, eu posso ter o A e o T, desde que sejam juntos. Eu posso ter só o A, sem o T. Eu posso ter apenas o T, sem o A. Ou então eu posso não ter nenhum dos dois. Então, esses casos são os casos possíveis e eu vou resolver analisando cada um deles. Primeiro caso, com A e T juntos. Eu preciso garantir que eles vão ficar juntos. Então, olha só, tem primeira e segunda posição, segunda e terceira, terceira e quarta, quarta e quinta, quinta e sexta ou sexta e sétima. Isso indica que são 6 possibilidades apenas para escolher quais vão ser as 2 posições. Vamos supor que sejam essas duas aí, ó, quarta e quinta posições, beleza? Então, o que vai acontecer agora? Eu preciso definir se vai ser A e T ou se vai ser T e A. Tenho 2 possibilidades. Então, 2 situações. Vamos supor um caso específico como esse. Só para exemplo, a gente pensar na sequência. Bom, o que falta fazer ainda? Devemos ordenar 5 dos 8 lugares restantes, correto? São 10 lugares para ir, eles já vão a esses 2, sobram outros 8. São 7 lugares que eles vão, se 2 lugares já foram definidos, eu preciso ainda definir 5 dos 8. A gente vai fazer isso de que maneira? Como é ordenar alguns elementos de um conjunto, eu preciso fazer o quê? Arranjo. Então é arranjo de 8, 5 a 5. Bom, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar as situações todas até agora. Se eu fizer esse produto, eu vou ter 12 vezes arranjo de 8, 5 a 5. Vamos deixar dessa forma. Vamos guardar ali, ó, situação 1. Essa é a quantidade. Vamos agora para a segunda situação, com A e sem T. Se o A está, o que a gente tem que fazer? Definir qual vai ser a posição dele. Há 7 maneiras de fazer isso. Qualquer uma das 7 opções é ótima. Bom, então, 7 opções. Vamos supor que o A é o terceiro. De novo, é só um exemplo, tanto faz. Agora a gente tem que fazer o quê? Devemos ordenar os outros 6 locais dentre os 8 possíveis. Então, o que eu tenho que fazer? Arranjo de 8, 6 a 6. Ordenar alguns do total. O que eu faço? De novo, eu multiplico e eu tenho a quantidade de maneiras de fazer isso. Com A e sem T, é 7 vezes arranjo de 8, 6 a 6. Bom, agora se eu pensar com T e sem A, dá na mesma, né? Eu só vou modificar o quê? Qual dos dois eu estou escolhendo a posição. De toda maneira, eu vou ter o mesmo número, mesma quantidade de possibilidades. Bom, e por último, se eu não utilizar nem o A nem o T, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que organizar 7 locais dentre 8 disponíveis. Então, é um arranjo de 8, 7 a 7. É só isso. Pronto, já encontrei todas as possibilidades para cada um dos 4 casos. Mas a gente sabe que só ocorre um deles, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todas essas possibilidades. Se eu somar tudo isso, jogando na fórmula primeiro, eu só estou usando a fórmula ali, ó, os 2 casos, como eles são iguais, eu vou simplesmente multiplicar por 2. E se eu usar a fórmula do fatorial nos 3 casos, ou nos 4, né, eu vou ter isso aí, vou ter esse desenvolvimento. Para simplificar, para a gente não gastar muito tempo, a gente vai ter o quê?
10 vezes o 8 fatorial. E resolvendo essas contas, a gente tem 403.200. Poderia deixar indicado 10 vezes 8 fatorial, vai depender do tipo de exercício, tipo de problema que você está fazendo. Uma questão fechada pode ser que essa seja a opção. Então, há 403.200 maneiras do casal organizar os passeios. Muita coisa, né? Agora você está pensando, será que não tem uma outra resolução? Tem. E tem um raciocínio muito importante que a gente vai utilizar bastante daqui para frente. Olha só, de todas as organizações possíveis, de 7 dos 10 destinos que eles iam, as únicas que são ruins são aquelas em que A e T não estão juntos. Então, que tal a gente contar todos os casos possíveis e tirar aqueles casos que são ruins? Será que é difícil tirar os casos ruins? Vamos pensar aqui, ó. Esse é o critério que a gente usa bastante, que é a ideia de que os bons são todos menos os ruins. Bom, quais são todos para a gente nesse caso? É organizar 7 dentre 10. Isso é um arranjo de 10, 7 a 7, bem rápido e tranquilo. Os casos ruins são aqueles em que eu organizo 7 dos 10 e A e T são separados. Eles não estão juntos. Como que a gente faz para contar isso, hein? Vamos tentar o seguinte aqui, ó. Se a gente for analisando essas situações e contando, marcando cada situação diferente, a gente vai concluir que a quantidade de situações distintas são 15. Então, há 15 maneiras diferentes apenas para a gente escolher quais vão ser as duas posições para A e T ficarem. Depois disso, a gente precisa definir o seguinte. Tá, vamos supor que as posições deles sejam essas, a terceira e a sexta. Eu preciso ainda definir, eu tenho duas maneiras de fazer isso, que é ordenar A e T. Eu vou ter A e T, ou vou ter T e A. Então, são duas possibilidades. Depois, eu ainda preciso fazer o quê? Ordenar 5 dentre 8 destinos restantes. Bom, isso eu faço um arranjo de 8, 5 a 5. São 8 opções, eu preciso ordenar 5 delas. Bom, eu vou multiplicar, então eu vou ter uma quantidade de casos que é 30 vezes arranjo de 8, 5 a 5. Então eu já tenho agora a quantidade de casos no total e a quantidade de casos ruins. Como que eu descubro o número de casos bons, que é o que eu estava procurando? Eu conto todos os casos e tiro os casos ruins. Desenvolvendo aquilo ali, a gente vai ter o seguinte, jogando a fórmula de arranjo, depois simplificando, a gente vai ter 15 vezes 8 fatorial menos 5 vezes 8 fatorial, que dá aqueles mesmos 10 vezes 8 fatorial. Fazendo as contas, 403.200 possibilidades. Próximo exemplo, o último de hoje. Exemplo 35. Depois de se divertirem por 12 dias, Ana e Breno embarcam no voo de volta ao Brasil. Como a viagem é longa e há algumas escalas, são servidas 6 refeições, todas com as mesmas 11 opções distintas de bebidas, sendo 7 não alcoólicas. Ana decide que vai tomar uma bebida diferente em cada refeição, porém, ao menos uma das bebidas será alcoólica. De quantas maneiras ela pode organizar a sequência de bebidas que tomará durante o voo? Bom, nesse exemplo, ela vai beber 6 bebidas, mas ela precisa ordenar ainda entre bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Bom, ela tem 7 bebidas não alcoólicas, como são 11 no total, são 4 bebidas alcoólicas. Vamos nomeá-las dessa forma, para facilitar a visualização. O que vai acontecer aqui? Ó? Há várias maneiras deles fazer a escolha, a ordem, lembra que a ordem é relevante porque ela quer fazer uma sequência. A gente tem várias maneiras, porque a gente pode primeiro escolher uma bebida alcoólica, ou 3 bebidas alcoólicas, ou 4 bebidas alcoólicas, ou apenas 2, e as posições também vão ser importantes. Bom, como é que a gente faz para contar isso então? Bom, a quantidade de bebidas alcoólicas poderia ser quais? De modo geral, a gente pode ter 6 bebidas não alcoólicas e nenhuma bebida alcoólica. A princípio é uma possibilidade, embora ela não queira isso. Ou 5 bebidas não alcoólicas e uma alcoólica, ou 4 e 2, ou 3 e 3, ou 2 e 4, ou 1 e 5, ou 0 e 6. Isso, na verdade, eu só pensei na forma da soma das 6. Se a gente pensar um pouquinho, essas duas situações elas são impossíveis, porque são só 4 bebidas alcoólicas, não faz sentido ter 5 ou 6. Bom, então temos essas situações. Dentre essas situações, são todas, eu tenho algumas que são boas, que são essas em que há pelo menos uma bebida alcoólica, e eu tenho aquelas situações em que são ruins, que são aquelas em que não tem bebida alcoólica. Então, pensando no exercício anterior, a gente pode pensar em resolver esse exercício de que maneira? A gente tem todas as possibilidades, tira as ruins, a gente encontra as boas. O que no caso seria que todas as situações? São todas mesmo. A gente pensa em todas as sequências que a gente poderia formar ali.
Bom, a quantidade de maneiras de fazer isso é simplesmente a gente pegar as 11 bebidas e ordenar 6. A gente analisa todas as situações. Lembra que a ordem importa, eu vou escolher alguns dentre todos. Agora a gente precisa pensar o que seriam situações ruins. A única situação ruim é aquela em que há 6 bebidas não alcoólicas e nenhuma bebida alcoólica. Dessa forma, para a gente contar, a gente estaria simplesmente ordenando 6 bebidas não alcoólicas dentre as 7, ou seja, é um arranjo de 7, 6 a 6. Dado que a gente já sabe as fórmulas de arranjo, basta a gente reorganizar. O número de situações boas são arranjo de 11, 6 a 6 menos arranjo de 7, 6 a 6. Fazendo essas contas, é só jogar na fórmula, a gente simplifica e a gente conclui que o número de situações boas é esse número bonitinho aí, 327.600. Bom, então você viu tanto que é importante saber arranjo. Na próxima aula, nós vamos ver combinação simples, que tem uma variação maior ainda de exemplos e exercícios. Então eu aguardo vocês. Abraço!